Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos aos destaques. Eleições vão ter esquema de segurança reforçado, com forças armadas, drones e ao menos 190 mil policiais. Empréstimo com juros mais altos poderá ser trocado pelo consignado do Auxílio Brasil. Nos destaques internacionais, a gente fala sobre o furacão Ian, que enfraquece nessa quinta-feira e vira tempestade tropical, mas deixa cerca de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica na Flórida. E ainda, na Geórgia, partidários da oposição protestam contra a migração descontrolada dos russos. Tudo isso a partir de agora. Já estamos na contagem regressiva. Faltam 3 dias para as eleições, que neste ano vão ter um esquema de segurança reforçado, com mais de 190 mil policiais. A intenção é combater crimes eleitorais e garantir a tranquilidade na apuração dos votos. Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições de 2022. E para garantir o direito a exercer a cidadania, está sendo montado um esquema de segurança reforçado com a participação de diferentes órgãos. Cerca de 190 mil policiais devem atuar em todo o país. As Forças Armadas estarão trabalhando em 561 localidades, de 11 estados. Além disso, o esquema conta com efetivos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, entre outras. A atuação dos militares neste domingo foi requisitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro vai receber o maior contingente, com as Forças Armadas ativas em 167 localidades. O segundo é o Maranhão, que deve ter o apoio em 97 localidades. O governo federal vai monitorar incidentes com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As forças de segurança estarão em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte. A convite do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Defesa e entidades fiscalizadoras visitaram a sala de totalização de votos no tribunal nesta quarta-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, recebeu representantes de órgãos de fiscalização e candidatos na sala de totalização de votos do TSE nesta quarta-feira. Entre as autoridades estavam presentes o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, guiou a visita pela sala, que é um ambiente de trabalho comum, e respondeu perguntas dos presentes. Ele deu detalhes sobre como a totalização é realizada e explicou que não há contagem manual de votos. Esse ambiente tem todos os representantes das principais áreas da Secretaria de TI, sistemas corporativos, administrativos, mobile, infraestrutura e também totalização. Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essas pessoas, elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressaltos. Os votos são totalizados a partir das informações presentes no boletim de urna. Os dados de cada urna entram no sistema da Justiça Eleitoral, que faz a soma e aponta o resultado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, enfatizou uma vez mais que o sistema eleitoral é seguro e auditável. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização a partir do programa que nós mesmos, e vocês acompanharam, lacramos as urnas no dia 2 de setembro. Ou seja, não há participação humana nisso. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a sala não tem nada de secreta e estará aberta para que entidades fiscalizadoras e representantes dos partidos políticos acompanhem a totalização de votos a partir das 4h30 da tarde deste domingo. E nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma demonstração de como será feita a fiscalização de propaganda irregular e crimes eleitorais
Drones que serão utilizados para coibir essas práticas foram testados no estádio Mané Garrincha. Os aparelhos sobrevoam em altitudes elevadas, tornando-se imperceptíveis, mas têm zoom de alta resolução capaz de identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e práticas criminosas, como a compra de votos. As imagens serão transmitidas para uma equipe da PF que fará análise do material para tomar as medidas cabíveis. A fiscalização começa no sábado. Agora a gente fala sobre o furacão Ian, que passou por Cuba na última terça-feira e chegou ontem no sudoeste da Flórida, provocando inundações e rajadas de vento de cerca de 250 quilômetros por hora. 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. No mar, as más condições fizeram com que um barco que transportava migrantes virasse. A guarda costeira ainda procura por 20 pessoas desaparecidas, enquanto outras 3 foram resgatadas e outras 4 conseguiram nadar até a costa, disseram as autoridades. O Centro Nacional de Furacões informou que as ondas provocadas pela tempestade podem chegar a mais de 5 metros no litoral. São esperados de 300 milímetros a 450 milímetros de precipitação no centro e no nordeste da Flórida e até 600 milímetros em outros lugares. Dean Criswell, chefe da agência federal encarregada de gerenciar desastres naturais, disse que Ian continuará sendo uma tempestade muito perigosa nos próximos dias. Em Tampa Bay, uma imagem impressionante. O mar recuou por causa do fenômeno. E de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Ian perdeu força nesta quinta-feira e se tornou uma tempestade tropical. Mesmo enfraquecido, o fenômeno ainda deve causar muitos transtornos, já que ele segue se deslocando para outras regiões do país. Vamos visualizar melhor, então, esse percurso. As últimas atualizações mostram que o Ian se move sobre a região centro e sul da Flórida e segue ali para o norte, para os estados da Geórgia e o litoral da Carolina do Sul. Os governadores da Califórnia, da Carolina do Norte e também da Virgínia já declararam estado de emergência em seus territórios. Outras localidades próximas a essas regiões também devem sentir os impactos da tempestade antes que o fenômeno se desloque para o Oceano Atlântico. Segundo informações, então, do Centro Nacional de Furacões Americanos, o Ian pode voltar a se fortalecer enquanto estiver no mar, já que ele entra em contato com as águas quentes da região. E vamos conversar agora com a jornalista Malu Pontes, que é voluntária para o primeiro atendimento a desastres da Red Cross americana, Cruz Vermelha. Bom dia, Malu. Agora são aqui pra gente 8 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Apesar do furacão ter virado tempestade tropical, a destruição na Flórida deve continuar. Conta pra gente qual que é a situação por aí agora nesse momento. Bom dia, Daniela. Aqui 7 horas e 38 minutos na Flórida. A situação bem preocupante. Nós temos mais de 2 metros de água na região de Fort Myers, de inundação. Então, agora, nesse momento, a gente lida principalmente com os problemas das inundações, os problemas que foram deixados pelo furacão Ian. Para você ter uma ideia, uma inundação desse tipo só aconteceu em 1965. As ilhas de Sanibel, Captiva, Fort Myers, elas estão completamente alagadas. A cidade de Naples, para você ter uma ideia, que é um lugar muito turístico, mas também uma cidade com muitos idosos, foi fortemente atingida pelas águas, e o Corpo de Bombeiros foi um dos prédios que foi mais devastado pela água. Então, até o socorro que deveria estar preservado ali para poder chegar e atender essas pessoas está sofrendo com problemas de inundação, Daniela. Mais de 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica, e quando a gente fala sem energia elétrica aqui nos Estados Unidos, significa também que essas pessoas estão sem como cozinhar, né? Como preparar seus alimentos, porque muitas e muitas casas aqui, inclusive toda a parte de fogão, não existe muito gás em botijão, as pessoas ficam realmente sofrendo muito pela falta de energia e os alagamentos. E Malu, conta pra gente, apesar dessas pessoas terem recebido o aviso para deixarem as suas casas, muitas delas não deixaram, né? Por que isso? Aconteceu já várias vezes, durante vários anos nós já tivemos esses avisos, né, de deixar as suas casas, ordem de evacuação, mas muitas pessoas não deixaram suas casas por alguns fatores que são
até às vezes desconhecidos por nós aí no Brasil, né? Existem algumas áreas que não são muito privilegiadas financeiramente, por exemplo, Palmeira Bay é uma pequena cidade onde as pessoas têm uma renda menor e elas têm receio de deixar suas casas porque isso impacta em grandes gastos, por exemplo, gastos com combustível, vai viajar para um outro estado, gastos com hotéis, o retorno pode durar até uma semana, existem os abrigos para essas pessoas ficarem, milhares de abrigos estão em funcionamento aqui nos Estados Unidos nesse momento, mas eles estão lotados também, então não são lugares agradáveis, né? Muitas vezes não tem um conforto para ficar, são milhares de pessoas dormindo juntas, apesar de receberem todo o auxílio, o gasto com alimentação, e principalmente porque essas pessoas já receberam avisos outras vezes e não foi tão forte como foi dessa vez, então elas ficam resistentes em sair das suas casas, é como se elas pensassem assim, se eu estou aqui na minha casa, eu estou preservando as minhas coisas, mas a força da natureza é imprevisível, né? Assim, foi muito mais forte do que todos os outros acontecimentos desde 1865, nós só tivemos 14 furacões entre categoria 4 e 5 no estado da Flórida, e esse foi um deles. A gente conversou agora com a jornalista e voluntária da Cruz Vermelha, Malu Pontes, que contou para a gente um pouco sobre como está a situação por lá com a passagem do furacão Ian. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a onda de protestos que acontecem na Geórgia contra a migração descontrolada dos russos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h46 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque nacional. A Caixa Econômica informou que os empréstimos com juros mais altos vão poder ser trocados pelo consignado do Auxílio Brasil. Vamos conferir. A Caixa Econômica Federal está analisando a troca dos empréstimos contratados no banco com juros altos para os consignados do Auxílio Brasil. O benefício para os clientes deve promover melhores condições para quitar as dívidas. O Ministério da Cidadania determinou em portaria publicada nesta semana o teto de 3,5% ao mês para os juros do programa de crédito, com parcelamento em até 24 meses. Além disso, a lei limita esses empréstimos a até 40% do valor permanente do Auxílio Brasil, de R$ 400, o que corresponde a 160 mensais. Apesar de ser um benefício à população de baixa renda, poucos bancos têm mostrado disposição em oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A Caixa afirmou que vai dar as orientações financeiras a seus clientes por meio de seu site. Nos destaques internacionais, partidários da Geórgia protestaram contra a migração descontrolada da Rússia. Desertores russos, vocês não são bem-vindos. Acenando bandeiras georgianas e ucranianas, os manifestantes se reuniram perto do ponto de passagem da fronteira de Kazbeg. Enquanto isso, na Rússia, impera a ansiedade. Familiares dos reservistas russos convocados para apoiar a ofensiva na Ucrânia se despedem com lágrimas de seus filhos, pais, maridos e namorados. Em meio à dor da despedida, muitos familiares perguntam: é apenas um treinamento, né? Já são 7 meses de guerra e o mundo teme uma nova escalada do conflito. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira um novo pacote de armas e suprimentos no valor de $1,1 bilhão para a Ucrânia para reforçar as forças de Kiev a médio e longo prazo. Os pedidos de fornecedores militares dos Estados Unidos incluem sistemas de mísseis e munições HIMARS, sistemas antidrones, radares e veículos blindados, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa. Morreu aos 94 anos o missionário Annie van der Bziel, o irmão André, como é popularmente chamado. Ele foi o fundador da Portas Abertas, o mais antigo ministério internacional em favor dos cristãos perseguidos. Conhecido como contrabandista de Deus por entregar Bíblias clandestinamente na União Soviética, ele ouviu o chamado de Deus para apoiar os cristãos perseguidos. Seu trabalho com essa parte específica da igreja começou em 1955, quando embarcou em uma viagem com uma delegação holandesa
ao Festival Mundial da Juventude Comunista na Polônia, onde descobriu uma igreja cristã que precisava de Bíblias. Vendo a necessidade daquele povo, ele distribuiu uma mala cheia de literatura cristã. Sua autobiografia, O Contrabandista de Deus, é um best-seller internacional que, desde 1967, já vendeu mais de 10 milhões de cópias em mais de 40 idiomas. Estima-se que ele tenha visitado 125 países e percorrido mais de 1 milhão de milhas em suas viagens para pregar o Evangelho. Sua amizade e amor a Deus o levaram a reuniões privadas com líderes de vários grupos fundamentalistas. Em 2004, irmão André escreveu o livro Força da Luz, que conta a história da obra de Deus no meio do fogo cruzado no Oriente Médio. O projeto Portas Abertas, de sua fundação, comemorou 67 anos de ministério este ano e hoje trabalha em mais de 60 países. A missão conta com mais de 1.400 colaboradores globalmente, com o propósito de apoiar e fortalecer cristãos perseguidos e igrejas em países onde há perseguição. Irmão André sempre dizia: nossa missão se chama Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo o tempo e qualquer lugar. Eu, literalmente, acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Ele foi casado por 59 anos com Corey, que faleceu em 23 de janeiro de 2018. Irmão André deixa 5 filhos e 11 netos. E fica aqui nossos sentimentos e homenagem ao irmão André. Essa edição fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você.